Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito abençoado. E no programa de hoje, nós vamos falar sobre um dos grandes desafios da produção de milho, que é o enfezamento do milho, que é causado pela cigarrinha do milho. Eu vou comentar do mercado americano também de milho, que pode influenciar positivamente no mercado brasileiro. Eu vou falar das alterações que vêm ocorrendo na cadeia leiteira brasileira. Vou conversar com Pedro Leonardo, atual secretário de Agricultura e Pecuária e Abastecimento do Estado de Goiás. Vamos falar do futuro do agro goiano e vamos comentar sobre a proibição de exportação de gado vivo pelo Brasil. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre um dos grandes desafios da produção de milho, que é o enfezamento do milho. É um problema seríssimo causado pela cigarrinha do milho, um mosquitinho. Instituída em 2023, a rede Complexo de Enfezamento do Milho, que é chamada de Rede 100, se prepara para levar a campo 12 projetos de pesquisa, para levantar informações científicas que ajudem a combater o avanço de doenças nas lavouras transmitidas pela cigarrinha do milho. Parte dos estudos é financiado pelo sistema FAEP-Senar Paraná, que lançou um edital no ano passado que previa o repasse de R$4 milhões para fomentar iniciativas ligadas a essa rede. A cigarrinha do milho, que é um mosquitinho de 1 milímetro, 1,5 milímetros, começou a gerar preocupações lá no Paraná e também em todo o Brasil na safra 2018-2019, chegando a provocar perdas de até 80% em algumas lavouras. Os 12 projetos serão realizados ao longo dos próximos 3 anos, divididos em 3 eixos temáticos. A iniciativa abrange também 6 universidades e o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná. A Embrapa Milho e Sorgo também levará a campo um projeto complementar. A cigarrinha do milho, ela tem causado prejuízos significativos no Paraná nas últimas safras. Ainda temos grande dificuldade de manejo e falta de técnicas adequadas para fazer o controle efetivo dessa praga. Segundo o presidente do sistema FAEP-Senar Paraná, o Agide Meneghetti, só com base na ciência é que vamos conseguir definir métodos mais adequados para repassar aos produtores rurais para que possam combater esse grande problema. E agora eu vou comentar sobre o mercado americano do milho, que pode influenciar positivamente no mercado brasileiro. Os transportadores de milho lá dos Estados Unidos devem estar em sua alta temporada, mas o principal comprador, que é a China, cancelou as cargas esta semana, colocando mais escrutínio no potencial de exportação, principalmente com uma colheita massiva esperada no Brasil em meados do ano. Já se espera que as exportações dos Estados Unidos fiquem abaixo da média devido a preços mais altos nos suprimentos mais escassos, mas a demanda tem sido fraca, mesmo sem a China. As encomendas de exportação dos Estados Unidos para todos os destinos, elas estão fora da China, estão no segundo nível mais baixo para a data em pelo menos 20 anos. A última previsão do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, as exportações de milho americana em 2022-2023 está na casa de 47 milhões de toneladas, uma queda de 25% em relação ao ano passado, embora as vendas até 20 de abril elas tenham caído 33%. A partir de 20 de abril,
as vendas de milho precisariam atingir 8,5 milhões de toneladas para atingir a previsão do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Uma alta de 3 anos e acima da média em volume e porcentagem. Historicamente, isso é muito difícil de fazer quando o Brasil tem uma safra abundante no convés e os cancelamentos já começaram. No geral, os embarques de milho dos Estados Unidos foram proporcionais às vendas, mas os exportadores recentemente não conseguiram reunir 2 ou mais semanas de volumes decentes. E agora eu vou comentar sobre o mercado do leite. Alterações que vêm ocorrendo na cadeia leiteira brasileira. Nos últimos anos, nós temos observado algumas mudanças nessa cadeia láctea, que podem ter grandes impactos na geografia do leite brasileiro num futuro próximo. Uma delas é a concentração da produção de leite em regiões específicas que, em função de diferentes características do ambiente de produção, de negócios e de mercado, crescem num ritmo mais acelerado do que outras regiões. Alguns chamam esse fenômeno de clusterização da produção. Ou seja, nós estamos assistindo à formação de clusters. O que são clusters? São regiões de concentração de produção de leite. Apesar de 99% dos municípios brasileiros produzirem leite, a produção tende a se concentrar em alguns clusters, isso de produção. Nós temos já bem definidos e conhecidos como Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, junto ao sul de Goiás, ou sul de Minas Gerais e zona da Mata Mineira. Outros têm chamado bastante atenção nos últimos anos pelo forte crescimento e tecnificação, como é o caso do centro-oriental do estado do Paraná e também da união entre as mesorregiões noroeste do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina, sudoeste e oeste do Paraná, ambos crescendo cerca de 5% ao ano. Existem também outras regiões que tendem a concentrar a produção de leite, como a região oeste central de Minas Gerais e o centro goiano. Importante também destacar o crescimento da região nordeste, tomando como exemplo o agreste pernambucano, que cresce num ritmo interessante em uma região com alta demanda. E agora vamos comentar sobre a quantidade e qualidade da água necessárias para bovinos produtores de leite ou carne. Um animal adulto, ele tem que consumir em torno de 45 litros de água por dia, ou gado de corte tem que consumir 3 litros de água para cada quilo de matéria seca consumida. Essa medida ela varia de acordo com as condições climáticas, umidade, variações da região onde está localizado. Já a quantidade ideal de um bovino de leite deve ingerir por dia é de 4 litros de água para cada litro de leite produzido. Já os bezerros, animais muito mais jovens, eles precisam, assim, de maneira geral, consumir uma quantidade muito maior. Cada um deve consumir, em média, 6 litros para cada quilo de matéria seca ingerida. E isso evita a desidratação. A ingestão inadequada de água pode limitar o crescimento e a produção, o que pode traduzir em margens de lucro mais estreita para os produtores. Do ponto de vista químico, a água ela é necessária para regular a temperatura corporal, bem como para todos os aspectos do crescimento e reprodução. Portanto, a ingestão inadequada de água pode limitar o crescimento e a produção, o que pode traduzir em perdas, em margens de lucros estreitas. Por isso é importante entender os fatores que influenciam a nutrição e a qualidade da água para os bovinos. Vacas em lactação têm maiores necessidades hídricas em comparação com os animais em fase de produção.
O leite é aproximadamente 90% de água. Da mesma forma, o gado engorda. O gado de engorda ele requer muito mais água em comparação com o gado de pasto devido ao seu crescimento acelerado nas rações de alta energia. As necessidades de água aumentam à medida que o peso aumenta. Fatores adicionais que influenciam as necessidades de água em ingestão incluem umidade, idade, raça, dieta, ingestão de ração, taxa de ganho de peso corporal, nível de atividade, topografia e ingestão de sal. E agora vamos falar sobre os mercados de colheita da cenoura e também da batata. Na semana passada, as cotações da cenoura, elas recuaram no principal município produtor, que é São Gotardo, em Minas Gerais. E a cenoura suja, aquela que sai do solo, ela foi comercializada em média R$ 70 por caixa de 29 quilos, uma variação negativa de 16,5%. O aumento da oferta e a baixa qualidade de algumas origens de raízes, elas foram os fatores que causaram queda nos preços. As chuvas no começo do ano ainda influenciam no desenvolvimento das cenouras, em certas áreas, resultando em cenouras fracas e rachadas, devido ao longo período no solo. Esse cenário não ocorre em todos os canteiros da região, pois os que não foram afetados pelas precipitações contam com raízes de boa qualidade. Segundo colaboradores do Hortifruti Cepeia, a procura por raízes, por cenoura, está baixa, o que pode ser explicado pelo final do mês. E para as próximas semanas, a expectativa é de aumento da oferta, uma vez que não há previsão de chuvas lá em São Gotardo no curto prazo. Os valores de comercialização da batata, por exemplo, já fecharam em queda em todos os atacados acompanhados pelo Hortifruti Cepeia. De acordo com colaboradores, a desvalorização se deve ao mercado mais retraído devido ao final do mês. Houve sobras de batata de um dia para outro que foram comercializadas a valores inferiores, o que prejudicou ainda mais o mercado. Dessa forma, entre os dias 24 a 28 de abril, o produto foi vendido a R$ 80 no mercado atacadista de São Paulo, uma queda de quase 18% em relação à semana anterior. E agora eu vou comentar um pouquinho sobre o mercado da oleaginosa, da soja, que passou a produção americana e coloca o Brasil como o maior produtor do mundo de soja. Há muitos anos falava-se que o Brasil iria ultrapassar os Estados Unidos na produção de soja e se tornar o maior produtor do mundo. Na safra 2019-2020, isso finalmente aconteceu. Atualmente, a safra americana é estimada em cerca de 120 milhões de toneladas. Já a brasileira, ela indica que vai passar dos 150 milhões de toneladas nesta temporada. Na terceira posição, entre os que mais produzem soja, está a Argentina, que já registrou produção de 57 milhões de toneladas no passado. No entanto, o país tem sofrido muito com os problemas climáticos, tanto que, na atual safra, ela enfrenta a pior seca dos últimos 60 anos, assim como a produção de soja é altamente estimada em apenas 29 milhões de toneladas. Se na produção o Brasil é o maior do mundo, nas exportações também exerce claro protagonismo. Na última safra, o Brasil embarcou para o exterior nada mais, nada menos do que 101 milhões de toneladas, contra quase 60 milhões dos Estados Unidos. E aí vale ressaltar que desde o ano passado, após embates comerciais entre a China e os Estados Unidos, o Brasil tem se tornado o principal fornecedor do grão para os chineses, maiores compradores mundiais do produto. E depois do intervalo, nós vamos comentar sobre a proibição de exportação de gado vivo pelo Brasil e eu vou conversar com Pedro Leonardo, o atual secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado de Goiás. O programa Agronegócio volta depois do intervalo. Canal TV Agro. Apoio
Planalto Máquinas Agrícolas Revendedor Valtra, Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões, Estância Bahia a serviço da pecuária brasileira. Pivô, máquinas agrícolas e sistemas de irrigação. Europoços artesianos, poços com até 800 metros de profundidade. Nutroeste, nutrição animal, tecnologia de resultados a serviço do pecuarista. Volumoso X-Gold Pasto, pastagens com raízes profundas. Canal TV Agro, o canal do agronegócio. Em maio você tem um encontro marcado com uma das... Realização Complen. Olha, eu vou te contar uma coisa. Meu pai é produtor rural há 30 anos. E eu tenho o privilégio de ver ele trabalhar todo dia com muito orgulho do que faz. Ele me ensina muito para que eu possa produzir também algum dia. Ele me ensina sobre as sementes, rentabilidade, solo e muitas outras coisas. Ele cuida bem da produção, mas eu sei que ele só cuida bem da produção porque há 30 anos o Senar Goiás cuida bem dele. São cursos, assistência técnica, visita, instrução, tudo por ele. E eu sei que quando chegar a minha hora, o Senar também vai cuidar de mim. "30 anos de Senar Goiás. E que venham mais 30. Domingo, 7 de maio, no estacionamento do Serra Dourada. Jorge e Mateus Único. Comemorando 17 anos de carreira. Participações confirmadas: Alok, Cleiton e Romário, César Menotti e Fabiano, e João Bosco e Vinícius. Fique ligado na Rádio dos Grandes Shows e concorra a ingressos Front Stage, Black Stage e Único. Domingo, 7 de maio, no Serra Dourada. Jorge e Mateus Único. Mais uma da rádio que é primeiro lugar em audiência. 99,5 FM. Você sabe que quem cutuca acha, né? Não tem clima nenhum. Que legal! Faltou ele ser homem nesse momento? Tem muita história antes. E a gente foi atrás pra descobrir, vamos ver. Hoje, 3h20 da tarde. Fofocalizando. Agronegócio. Oferecimento Moinho Fino. A delícia que é o nosso café de todos os dias. Puríssimo. Senar Goiás, a maior escola da terra. Nós estamos de volta e agora eu vou conversar com Pedro Leonardo. Pedro Leonardo é o atual secretário de Agricultura, está começando aí o ano, pegando uma das mais importantes secretarias de um estado, vamos dizer assim, pujante no setor agropecuário. E o Pedro Leonardo, eu tenho certeza absoluta que, assim como ele fez um excelente trabalho na Emater durante aí quase 5 anos, 4 anos e pouquinho, eu tenho certeza que ele vai fazer um trabalho muito melhor também na Secretaria da Agricultura. Pedro Leonardo, é uma honra tê-lo aqui e eu já tinha basicamente certeza que você seria o secretário da Agricultura. Fiquei muito feliz com essa tomada do governador Ronaldo Caiado e na sua indicação. Tá tudo bem? Bom dia. Tudo em paz, Toninho. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de trazer aqui mais algumas informações sobre esse novo desafio, né? Eu já tive algumas oportunidades aqui de falar com você um pouco sobre as ações na Emater e agradeço mais uma vez a oportunidade de falar um pouco sobre as expectativas, o que a gente pretende implementar a partir de agora frente à gestão da Secretaria da Agricultura. A gente sabe que a Secretaria da Agricultura
é uma secretaria talvez a mais importante, na minha visão, é uma das mais importantes que tem. É óbvio que tem a saúde, tem a educação, tem o pessoal da fazenda e tal. Mas a Secretaria da Agricultura ela é importante porque Goiás é importante. Goiás hoje ele está entre aí os 3, 4, talvez, vamos lá, até lá, entre os 5 maiores em importância significativa, geração de empregos, renda, produção de alimentos do país. E por isso que essa secretaria é importante e eu tenho certeza que o Leonardo tem aí muita coisa para fazer, um trabalho desgastante, mas eu tenho certeza que tem muita gente querendo que se dê certo lá, viu? Um deles sou eu. Obrigado, Toninho. Eu sei o quanto você apoiou aí nesse encaminhamento. E você disse muito bem, na verdade, a importância da Secretaria da Agricultura consiste no fato do Estado ter essa vocação produtiva, toda essa base econômica fundamentada no agronegócio, além de todos esses indicadores que você demonstrou aqui. É importante a gente falar também que grande parte de tudo aquilo que é exportado pelo Estado de Goiás provém do agronegócio. Os últimos resultados do CAGED demonstraram que o Estado de Goiás foi o estado que mais gerou novos postos de trabalho, e esses postos de trabalho eles advêm predominantemente do setor produtivo agrícola. Além disso, os indicadores de produção, como você colocou muito bem aqui, o Estado de Goiás ele figura entre os 3 maiores produtores de grãos do país. Além disso, a gente tem o 2º maior rebanho bovino do país, entre tantos outros indicadores com relação ao rebanho de aves, rebanhos de suínos. Então, todos esses indicadores demonstram a relevância e a importância dessa secretaria para o desenvolvimento do Estado de Goiás. E a nossa expectativa é que a gente possa cada vez mais, nesse novo desafio, frente à gestão da Secretaria da Agricultura, propor, elaborar e executar novas políticas públicas e tantas outras que já vêm sendo conduzidas com o intuito principal de proporcionar o desenvolvimento regionalizado, promover a inclusão produtiva e o apoio às cadeias produtivas que são fundamentais para o desenvolvimento do Estado. Bom, você passou pela Emater, você fez um excelente trabalho e nós sabemos que Goiás, a maioria dos produtores aqui de Goiás, são pequenos e médios produtores e que, sendo muito franco, nunca foram assim olhados como deveriam ser olhados. Talvez agora nessa gestão do governador Caiado, na sua gestão também pela Emater, que teve aí vamos abrir a cortina e vamos olhar para os pequenos e médios agora. Goiás poderia estar produzindo muita fruta, tem espaço para isso. Nós poderíamos estar trabalhando muito na piscicultura, coisa que Goiás, com tanta água, com tanta área que tem, nós estamos lá no 7º, 8º lugar por aí. Então, eu vejo assim, nós poderíamos formar agora, e você tem toda essa condição de fazer, você que passou pela Emater sabe como é que está, de fazer um trabalho voltado para pequeno e médio produtor, principalmente voltado para essa área, até visando exportação, e o mercado está escancarado. Com toda certeza. Tony, você disse muito bem, a maior parte das propriedades rurais de Goiás são caracterizadas na forma da lei como sendo propriedades da agricultura familiar. Mais do que a diretriz, nós temos a determinação desse governo de propormos ações e políticas públicas que possam incluir os produtores da agricultura familiar em todo esse processo de desenvolvimento que é proporcionado pelo agronegócio de Goiás. Você disse muito bem aqui sobre as potencialidades da fruticultura para um estado que tem todas as características favoráveis para desenvolvimento da cadeia produtiva da piscicultura com relação a essa cadeia produtiva especificamente, aproveitando a oportunidade aqui, a gente já faz questão aqui de mencionar os resultados que a gente teve de uma reunião recente com o ministro da Pesca, o André de Paula. Nós estivemos lá, eu e o governador, já tivemos total sinalização positiva para que nós pudéssemos apresentar um projeto de desenvolvimento da piscicultura no estado de Goiás. Nós vamos apresentar um projeto em parceria com o governo federal, onde a gente pretende instituir um APL de piscicultura na região sul e um polo produtivo de peixes na região nordeste do estado de Goiás.
Isso vai ser fundamental porque é uma forma da gente buscar a nossa missão institucional prioritária. A nossa missão enquanto administração pública é promover inclusão produtiva e desenvolvimento regionalizado. O estado de Goiás tem uma característica muito heterogênea de desenvolvimento, Toninho. Enquanto a gente tem vários municípios extremamente desenvolvidos, municípios ricos, ao mesmo tempo também existem municípios que não têm o mesmo nível de desenvolvimento. E a nossa intenção é propor ações e políticas públicas que possam promover esse desenvolvimento regionalizado de regiões extremamente ricas do ponto de vista de características produtivas, como a região Nordeste, mas que nem sempre conseguem se desenvolver na mesma forma como ocorre na região Sul e Sudoeste do Estado. Então é isso que a gente vai buscar a partir de agora, intensificar as ações que vêm sendo realizadas e promover outras ações que possam desenvolver essas regiões prioritárias. Leonardo, você está começando, vamos dizer, agora na secretaria, acho que nem tomou posse direito, porque tem aí uma semana, mas você já tem assim alguma diretriz já traçada, já mais ou menos você sabe, fala, é aqui que nós vamos e nessa estrada? Exatamente, Toninho. Na verdade, hoje foi meu primeiro dia como secretário de Estado, a gente tomou posse na sexta-feira. A gente já tem alguns projetos bem delineados, bem encaminhados. Um deles é o polo produtivo de frutas no Nordeste do estado de Goiás, na região do Vão do Paraná. A gente identificou ali as potencialidades da região. A região reúne todas as características produtivas adequadas ao desenvolvimento das frutas. Além disso, a gente tem a intenção de promover um grande projeto voltado ao melhoramento genético bovino no estado de Goiás, principalmente voltada à pecuária leiteira, trabalhando o acesso à genética de animais superiores que possam, de fato, promover a melhoria no sistema produtivo, principalmente para a cadeia produtiva do leite. E é importante a gente dizer também que a maior parte do leite que é produzido no estado de Goiás, aproximadamente 52%, provém da agricultura familiar. Então, é nossa intenção promovermos ações que os produtores possam ter acesso a uma genética superior, também ações de capacitação voltadas não só à parte sanitária, mas também à parte de gestão da propriedade. Sim, isso é importante, além do produtor ter acesso a esses animais de genética superior, que eles tenham acesso também às informações. E isso que a gente pretende intensificar a partir de agora, com o objetivo principal de promover a inclusão produtiva, o desenvolvimento e o fortalecimento desse que é o setor responsável pela recuperação econômica do país, pelo desenvolvimento do estado de Goiás, e é isso que a gente pretende a partir de agora. Bom, sem desmerecer os outros secretários de Agricultura que passaram aqui pela secretaria aqui do estado de Goiás, mas eu acho que chegou a hora de virar a página do setor produtivo agropecuário brasileiro. Goiás pode e tem condições de ser aí, eu não vou dizer o primeiro, e também não importa se é o primeiro ou o segundo, mas que dê condições ao produtor de produzir e comercializar o seu produto. Condições para produzir nós temos todas as condições necessárias. Inclusive tem aí o Banco Fomentar, né? É a Goiás Fomento, Goiás a Agência Fomento, de Fomento do Estado Agência de Goiás. de Goiás Fomento, que está fazendo um belíssimo trabalho para ajudar o pequeno e médio produtor. E tem agora o Pedro Leonardo aí, que é uma pessoa técnica e que eu tenho certeza absoluta, se fosse num jogo de cartas, eu apostaria minhas fichas todinha no Pedro. Pode ter certeza absoluta, condições para isso nós temos. E eu peço também aos senhores deputados estaduais, independente do partido, seja lá qual for, ao senhor governador, que dê todo apoio ao Pedro para a gente subir, crescer e botar esse estado aqui lá no pódio, lá em cima. É isso aí, Pedro. Boa sorte para você. Obrigado, Toninho. Obrigado pela confiança. Sempre um prazer estar aqui com você. A gente agradece a oportunidade e nos colocamos sempre à disposição aqui para trazer novas informações sobre os novos projetos que a gente pretende implantar. Contamos sempre com o seu apoio aí na divulgação. Obrigado. Não, aqui nosso programa aqui, todo o nosso canal de comunicação do agro está com as portas abertas aí para vocês, ok? Obrigado, Pedro. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. Eu termino o nosso programa com a seguinte frase: muitas vezes não é a motivação que precisa mudar, e sim o foco. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. Vem aí a infância de Romeu e Julieta. Estreia segunda, 8h45 da noite. A seguir, Primeiro Impacto, continuação.